Eu vi a namorada do meu irmão de 4 no meio da sala procurando o controle remoto embaixo do sofá. Fiquei ali parado, escondido atrás da porta, só observando sem conseguir desviar o olhar por pelo menos uns 40 segundos, que pareceram uma eternidade. E quando finalmente consegui me mover e sair dali discretamente, achei que ninguém tinha percebido nada. Mas 3 dias depois o meu irmão me chamou num canto e soltou uma frase que fez meu sangue gelar completamente. Eu sei que você ficou olhando para Fernanda outro dia e a câmera gravou tudo. E naquele momento eu percebi que a minha vida ia virar do avesso por causa de menos de 1 minuto de fraqueza que eu não consegui controlar. Então se inscreve no canal agora, porque essa história vai te mostrar como um único momento de bobeira pode destruir uma relação de família inteira que levou anos para construir. E presta muita atenção em cada detalhe porque você vai entender que tem coisas que a gente vê, mas tem que fingir que não viu. E que curiosidade misturada com desejo são duas coisas que, quando se juntam, podem te colocar numa situação sem volta nenhuma. Tudo começa num sábado de tarde quente em Curitiba, bairro Batel, apartamento de 3 quartos bem localizado onde eu morava com meu irmão mais velho há uns 6 meses, desde que me mudei de Londrina para fazer faculdade de administração na Federal daqui. O Rodrigo tem 28 anos e trabalha como engenheiro numa multinacional. Eu tenho 23 e tô no 3º ano da faculdade. A gente sempre foi muito próximo desde pequenos, aquele tipo de irmão que se ajuda em absolutamente tudo sem cobrar nada. Ele me acolheu no apartamento dele quando eu precisei mudar de cidade. Dividia o aluguel comigo mesmo, podendo pagar sozinho tranquilamente com o salário dele. Me apresentou para os amigos dele aqui na capital. Me levava nos lugares. Era tipo meu melhor amigo, além de ser meu irmão de sangue. E a Fernanda, a namorada dele há quase 2 anos, era uma menina incrível que ele tinha conhecido no trabalho dela, 25 anos. Trabalha como designer gráfica numa agência de publicidade. Simpática demais com todo mundo. Sempre sorrindo. Daquelas pessoas que iluminam o ambiente só de entrar. E eu sempre respeitei muito o relacionamento dos dois. Tratava ela como cunhada mesmo. Nunca passou pela minha cabeça absolutamente nada além disso. Até aquele sábado maldito que mudou tudo entre nós 3 de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível. Era por volta de 3 horas da tarde, um daqueles dias de verão curitibano que o sol tá forte, mas não é insuportável. O Rodrigo tinha saído para jogar futebol com a galera do trabalho, coisa que ele fazia religiosamente todo sábado de tarde desde que eu me lembro. E a Fernanda tinha ficado no apartamento porque ela tinha combinado com ele de aproveitar para arrumar umas coisas dela que estavam guardadas no armário da sala, organizar umas roupas, essas coisas de casa que todo mundo vai deixando para depois. Ela praticamente morava com a gente também, mesmo tendo o apartamento dela. Dormia ali no quarto dele quase todos os dias da semana. Tinha o espaço dela no guarda-roupa, escova de dente própria no banheiro, produtos de cabelo, maquiagem, tudo. Então era super natural ela ficar sozinha no apartamento mesmo quando o Rodrigo saía. A gente tinha essa intimidade de família mesmo. E eu naquele dia tinha saído cedinho para ir treinar na academia que fica perto de casa. Passei lá umas 2 horas malhando. Depois fui no mercado fazer compra porque era minha semana de comprar as coisas da casa. Voltei carregando 2 sacolas pesadas cheias de comida. Abri a porta da frente devagar porque estava com as 2 mãos ocupadas, segurando as sacolas e não queria derrubar nada. Empurrei com o ombro. E foi naquele exato momento que aconteceu o que não deveria ter acontecido nunca. A sala estava banhada por aquela luz natural linda que entra pela janela grande que dá pro lado do sol da tarde. Aquela luz meio dourada que deixa tudo mais bonito. E a Fernanda estava bem ali no meio da sala, de joelhos no chão logo na frente da mesinha de centro de vidro que a gente tem, vestindo um vestido vermelho de alça fina que eu nunca tinha visto nela antes. Daqueles vestidos casuais que mulher usa em casa no calor, que deixa os ombros completamente de fora e tem um decote que valoriza. E ela estava completamente inclinada para frente, procurando alguma coisa que tinha caído embaixo do sofá, o corpo dela todo arqueado, naquela posição, de 4 mesmo, as mãos no chão tentando alcançar o que quer que fosse que tivesse lá embaixo. E por um segundo, que na verdade durou muito mais que um segundo, eu simplesmente congelei completamente ali parado na entrada com as 2 sacolas pesadas nas mãos,
porque o ângulo da onde eu estava, a posição que ela estava, a forma como a luz da tarde batia nela, o jeito que o vestido marcava o corpo dela, tudo aquilo junto criou uma imagem que grudou instantaneamente na minha cabeça como se alguém tivesse tirado uma foto e colado ali na minha memória para sempre. E eu sei perfeitamente que naquele momento eu deveria ter feito barulho alto de propósito, deveria ter gritado: "Oi, cheguei." Deveria ter desviado o olhar imediatamente e fingido que não tinha visto absolutamente nada. Mas meu cérebro simplesmente não obedeceu. Minhas pernas não se moveram, meus olhos não desviaram. Eu só fiquei ali completamente paralisado, olhando como se tivesse levado um choque. Devia ter sido uns 30 ou 40 segundos no máximo, talvez até menos se eu for generoso comigo mesmo. Mas pareceu infinitamente mais tempo que isso porque meu cérebro estava processando milhões de informações visuais todas de uma vez só, registrando cada detalhe sem eu conseguir controlar. O formato das curvas do corpo dela, o arco natural que as costas dela faziam naquela posição, o jeito que o tecido do vestido vermelho ficava esticado marcando tudo, os ombros dela completamente expostos porque o vestido era sem alça, e uma mistura muito estranha de culpa profunda com uma fascinação que eu não queria sentir, mas estava sentindo, foi tomando conta de mim, segundo a segundo, até que finalmente ela achou o que estava procurando lá embaixo, o controle remoto da TV que devia ter caído, e começou a se levantar devagar, e foi só nesse momento que meu corpo finalmente reagiu e obedeceu meu cérebro de novo. Eu dei 2 passos rápidos para trás voltando para o corredor de entrada, fechei a porta da rua fazendo barulho bem alto e proposital dessa vez. E gritei em voz alta enquanto abria de novo: "Oi, gente, cheguei e comprei um monte de coisa pesada aqui", dando tempo para ela se recompor completamente, e quando entrei na sala pela segunda vez fazendo questão de estar visivelmente ocupado organizando as sacolas e tirando as coisas de dentro, ela já estava sentada normalissimamente no sofá com o controle remoto na mão e a TV ligada. Me cumprimentou sorrindo daquele jeito natural dela. "Oi, tudo bem?" Conseguiu achar tudo que estava na lista do mercado. Conversa completamente casual, como se absolutamente nada de diferente tivesse acontecido, porque para ela, de fato, nada tinha acontecido. Ela não fazia a menor ideia que eu tinha chegado antes. Não sabia que eu tinha visto ela naquela posição. Não tinha a menor noção do que tinha se passado. Eu fui direto para a cozinha meio que fugindo. Comecei a guardar as compras nas prateleiras e na geladeira tentando agir da forma mais normal possível, mas percebi que minhas mãos estavam tremendo levemente sem eu conseguir controlar. O coração ainda acelerado batendo forte no peito, suor frio na nuca e uma voz insistente na minha cabeça repetindo sem parar: "Você não devia ter olhado daquele jeito. Que situação absolutamente idiota você se meteu. Esquece isso agora imediatamente." Mas quanto mais eu tentava apagar aquela imagem da cabeça, mais ela ficava lá gravada. Era impossível simplesmente esquecer porque tinha marcado demais. E pior que tudo, eu estava me sentindo sujo por dentro, culpado, como se tivesse traído a confiança do meu irmão de alguma forma gravíssima, mesmo tecnicamente não tendo feito nada além de olhar por alguns segundos. E passei literalmente o resto daquele sábado inteiro evitando ao máximo ficar sozinho na mesma sala que ela. Inventava qualquer desculpa para ir para o meu quarto. Colocava fone de ouvido. Fingia que estava estudando ou lendo alguma coisa importante. Qualquer coisa mesmo. Para não ter que sentar no sofá do lado dela assistindo TV e sentir aquela culpa horrível de novo corroendo por dentro. Quando o Rodrigo finalmente voltou do futebol lá para 7 da noite todo suado e cansado como sempre voltava, eu fiz um esforço gigantesco para agir super normal com ele. Conversamos sobre o jogo, sobre como tinha sido o treino na academia, sobre as compras do mercado, conversa de irmão normal de todo sábado, mas por dentro eu estava me corroendo de culpa e rezando para que aquilo simplesmente sumisse da minha cabeça com o tempo e nunca mais voltasse. E nos dias seguintes daquele fim de semana eu tentei absolutamente de tudo que eu podia para apagar aquela imagem persistente. Me joguei com tudo nas aulas da faculdade, estudei mais que o normal, saía mais de casa, passava horas na biblioteca da universidade mesmo sem necessidade, ficava na casa de colegas, qualquer coisa para não ter que voltar cedo pro apartamento
e correr o risco de ficar sozinho com ela de novo. Mas não adiantava nada porque de vez em quando, sempre nos momentos mais inesperados, a imagem voltava do nada na minha cabeça, tipo quando eu estava distraído assistindo alguma série ou tentando dormir de noite, e eu me pegava pensando naquilo de novo, e depois me xingando mentalmente por estar pensando. Era um ciclo vicioso horrível que eu simplesmente não conseguia quebrar de jeito nenhum. Mas pelo menos eu achava que estava conseguindo disfarçar super bem. Continuava tratando a Fernanda exatamente do mesmo jeito de sempre, quando a gente se cruzava no apartamento. Continuava sendo o mesmo irmão normal de sempre pro Rodrigo. Jantávamos juntos, assistíamos jogo, fazíamos as coisas normais que a gente sempre fez. E eu honestamente achei que com o passar do tempo natural, aquilo ia acabar virando só uma memória estranha e constrangedora que eu ia guardar para mim mesmo pro resto da vida inteira, em segredo absoluto, e pronto. Ninguém nunca ia saber. Ia ser meu segredo vergonhoso enterrado para sempre. Mas eu estava muito mais errado do que poderia imaginar, porque, na quarta-feira da semana seguinte, exatos 4 dias depois do ocorrido, tudo literalmente desmoronou na minha frente de uma vez. O Rodrigo me acordou muito cedo batendo forte na porta do meu quarto, tipo 7 horas da manhã, quando eu ainda estava dormindo profundamente, e falou com uma voz séria e controlada que eu muito raramente ouvia sair da boca dele: "Preciso que você se arrume e venha aqui na sala agora. A gente precisa ter uma conversa séria." E só pelo tom de voz dele, pela forma como ele falou, eu já senti um frio percorrer a espinha inteira e descer até os pés. Me vesti o mais rápido que consegui com o coração já acelerando, sem nem saber direito por quê. Fui para a sala ainda meio zonzo de sono, e ele estava sentado sozinho no sofá com uma cara extremamente fechada, que eu sinceramente nunca tinha visto nele antes em todos esses anos. A Fernanda não estava ali porque tinha saído mais cedo pro trabalho naquele dia. Então éramos só eu e ele na sala, um silêncio pesado. E ele não perdeu tempo nenhum com rodeios ou preparação. Foi absolutamente direto ao ponto, olhando fixo nos meus olhos. "Eu sei que você ficou olhando para Fernanda no sábado passado quando você chegou do mercado. Eu vi tudo." Quando ele soltou essa frase, meu mundo literalmente parou de girar naquele segundo. Senti meu estômago cair como se tivesse despencado do 10º andar. A garganta secou instantaneamente, o sangue gelou nas veias, e eu tentei gaguejar uma resposta patética tipo: "Do que exatamente você tá falando, mano?" Mas ele me cortou na hora levantando a mão: "Não tenta mentir pra mim agora. Eu não tô pedindo explicação. Eu tô te dizendo que eu sei porque eu vi. A câmera da sala filmou você chegando e ficando parado na porta olhando. E foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés, porque eu tinha esquecido completamente da existência daquela câmera de segurança pequenininha e discreta que ele tinha instalado ali uns 3 meses atrás, depois que teve aquela série de tentativas de arrombamento no prédio. Ela ficava num cantinho alto da sala apontada para a porta de entrada, tão pequenininha que a gente nem prestava atenção nela no dia a dia normal, mas ela gravava absolutamente tudo direto em tempo real, no aplicativo do celular dele, e ele tinha visto a gravação, tinha me visto chegando em casa naquele sábado, tinha me visto parado na porta com as sacolas, tinha visto o ângulo do meu olhar, tinha visto exatamente quanto tempo eu fiquei ali parado, tinha visto que eu, deliberadamente, não desviei o olhar, tinha visto literalmente tudo o que aconteceu, e simplesmente não tinha como negar porque eu estava ali na gravação fazendo exatamente o que ele estava me acusando de fazer. A única coisa que saiu da minha boca naquele momento foi um patético e fraco "desculpa, mano. Foi só um momento idiota de bobeira." Eu juro que não tive nenhuma intenção ruim com isso, mas até enquanto eu falava eu sabia que soava ridículo demais. Soava como desculpa completamente esfarrapada. Demais para a gravidade do que eu tinha feito, porque não era só sobre ter olhado. Era sobre ter olhado propositalmente, intencionalmente, por tempo demais. E o Rodrigo ficou sentado ali em silêncio me encarando por uns 5 ou 6 segundos, que honestamente pareceram durar 5 horas inteiras de tão pesados e desconfortáveis. Depois ele levantou devagar do sofá, começou a andar de um lado para o outro da sala com as mãos na cabeça, passou os dedos no cabelo várias e várias vezes daquele jeito, nervoso. E quando finalmente falou de novo, a voz dele estava controlada, mas dava para sentir claramente a raiva imensa reprimida ali embaixo. "Você ficou mais de 40 segundos parado ali olhando.
Eu contei na gravação. Não foi um olhar acidental de um segundo. Não foi você distraído, tropeçando e olhando sem querer. Você deliberadamente ficou ali parado observando a minha namorada numa posição vulnerável sem ela fazer a menor ideia que estava sendo observada. E eu, sinceramente, não sei se você tem real noção do quão absurdamente errado isso é. Não só com ela que é a vítima, mas comigo também que confiei em você completamente. Você violou a privacidade dela. Violou a confiança que eu depositei em você como irmão. E transformou a nossa casa, que deveria ser o lugar mais seguro e confortável do mundo, num lugar onde ela não pode mais relaxar e se sentir à vontade, porque agora ela vai ficar sempre com a pulga atrás da orelha, se perguntando se tem alguém olhando. Cada palavra que saía da boca dele era como uma facada funda no peito, porque ele estava absolutamente certo em cada vírgula, em cada ponto, em cada respiração. Eu realmente tinha feito tudo aquilo que ele estava descrevendo. Não tinha como argumentar contra os fatos gravados. Não tinha como dizer que ele estava exagerando porque ele não estava. E eu tentei me explicar de novo com mais detalhes. Falei que reconhecia plenamente que tinha sido um erro gravíssimo, que estava extremamente arrependido, que nunca jamais na vida ia acontecer. De novo, que eu respeitava demais o relacionamento deles e que aquilo tinha sido uma fraqueza momentânea, que eu não soube controlar, mas que não refletia quem eu realmente era. Mas ele simplesmente não estava nem um pouco interessado em ouvir minhas justificativas. Ele me cortou de novo e disse que ia contar tudo para Fernanda naquela mesma noite, que ela absolutamente merecia saber que tinha sido observada daquele jeito sem consentimento, que era direito básico dela saber o que tinha acontecido na casa dela. E que dependendo da reação dela e de como ela se sentisse em relação a isso tudo, ele provavelmente ia ter que me pedir educadamente para eu procurar outro lugar para morar, porque não dava mais para a gente conviver assim no mesmo espaço. A confiança fundamental entre irmãos tinha sido quebrada de uma forma tão profunda que não tinha conserto fácil nem rápido, e talvez nem tivesse conserto nenhum nunca mais. Aquilo me destruiu completamente por dentro de uma forma que eu não consigo nem descrever direito, porque não era simplesmente sobre perder o lugar conveniente e barato para morar. Era sobre perder o respeito do meu irmão mais velho, que sempre foi meu herói. Era sobre destruir completamente o vínculo forte que a gente tinha construído juntos ao longo de mais de 20 anos de vida. Era sobre decepcionar a pessoa que sempre acreditou em mim e me apoiou em tudo. E tudo isso por causa de míseros 40 segundos, que eu simplesmente não consegui controlar meus olhos e meus impulsos. Ele saiu do apartamento logo depois daquela conversa para ir para o trabalho, como se nada tivesse acontecido externamente. Me deixou ali sozinho sentado no sofá da sala, processando todo o tamanho do estrago que eu tinha causado, e eu passei literalmente o dia inteiro num estado de pânico e ansiedade crescente, pensando obsessivamente no que ia acontecer quando ele finalmente contasse tudo para Fernanda naquela noite, tentando imaginar qual ia ser a reação dela, o nojo que ela com certeza ia sentir, a decepção, a raiva, o medo talvez. E no fim daquela tarde, por volta das 6, os dois chegaram juntos no apartamento, me chamaram para a sala de novo, sentaram lado a lado no sofá como um time unido, e dessa vez foi ela quem começou a falar primeiro, olhando diretamente nos meus olhos. O Rodrigo me contou detalhadamente tudo o que aconteceu no sábado e me mostrou até a gravação da câmera, e eu só quero deixar muito claro para você que eu me sinto completamente violada e desrespeitada. Eu estava fazendo uma coisa super simples, super inocente e doméstica, que era procurar o controle remoto que tinha caído, e você, de forma completamente consciente, transformou aquilo numa coisa suja e constrangedora, só por não conseguir ter o mínimo de controle sobre para onde você decide olhar. E dali para frente eu sinceramente não consigo mais me sentir confortável e segura nessa casa, sabendo que você pode estar me observando, sempre que eu não tô prestando atenção. A voz dela tremia levemente enquanto falava. Dava para ver claramente que ela estava genuinamente chateada e magoada, mas também visivelmente constrangida por ter que falar sobre aquilo em voz alta. E eu me senti literalmente do tamanho de um grão de areia minúsculo, menor que isso até, porque ela estava 100% certa em tudo.
Eu realmente tinha tirado dela o conforto e a sensação de segurança no único lugar onde ela mais deveria se sentir completamente à vontade sem preocupações. Tinha pegado um momento completamente inocente e casual dela e transformado numa coisa que agora ia ficar marcada para sempre na memória de todo mundo envolvido, de forma negativa e nojenta. A única coisa que eu consegui fazer naquele momento horrível foi pedir desculpas de novo, mas dessa vez olhando para o chão de madeira porque eu simplesmente não conseguia encarar nenhum dos dois nos olhos de tanta vergonha. Falei que ia procurar outro lugar para morar o mais rápido que fosse humanamente possível, que não queria continuar causando nenhum tipo de desconforto adicional, que reconhecia profundamente que tinha errado de uma forma imperdoável e que ia carregar aquilo como uma lição dolorosa mas necessária para o resto da minha vida inteira. E o Rodrigo disse com aquela voz fria e distante que eu tinha exatamente 2 semanas para achar outro apartamento ou kitnet e me mudar completamente. Tempo suficiente para não me deixar literalmente na rua, mas curto o bastante para resolver logo aquela situação toda e aliviar o desconforto de todo mundo. E, durante essas 2 semanas seguintes, o clima dentro daquele apartamento foi de longe o mais tenso, pesado e desconfortável que eu já vivi em toda a minha vida até hoje. Eu praticamente me tranquei no meu quarto feito um presidiário. Só saía de lá para ir no banheiro ou para ir rapidamente na cozinha pegar alguma coisa para comer, quando eu tinha absoluta certeza que não tinha mais ninguém em casa. Evitava qualquer tipo de contato visual ou verbal desnecessário, e a Fernanda simplesmente parou, completamente de dormir no apartamento durante aquelas semanas. Ela só aparecia lá quando tinha certeza absoluta que eu não tava. E meu irmão mal e mal trocava meia dúzia de palavras comigo, além do estritamente necessário sobre contas e obrigações, tipo, lembra de pagar tua parte do aluguel desse mês? Ou chegou conta de luz no teu nome? Conversas extremamente frias, secas e objetivas que deixavam mais do que claro que aquela relação de irmãos próximos tinha mudado radical e, possivelmente, permanentemente. Eu consegui achar um kitnet minúsculo e meio velho num bairro do lado, bem mais caro proporcionalmente e consideravelmente menor que o quarto espaçoso que eu tinha antes, mas era o máximo que eu conseguia pagar sozinho juntando o dinheiro da mesada mensal que meu pai mandava religiosamente, mais o pouco que eu conseguia ganhar, fazendo uns freelas de design gráfico aqui e ali. Me mudei num domingo cinzento de manhã. O Rodrigo me ajudou a carregar as caixas pesadas até o carro dele, mais por uma obrigação moral de irmão do que por vontade genuína. Quando terminamos de colocar absolutamente tudo no porta-malas e chegou a hora de eu ir embora definitivamente, ele simplesmente estendeu a mão direita para mim de forma bem formal. Apertamos as mãos sem dizer uma única palavra um para o outro, sem aquele abraço apertado de irmão que a gente sempre dava, e aquilo foi muito pior que qualquer grito raivoso ou briga feia poderia ter sido, porque era tipo um cumprimento educado e distante entre 2 conhecidos casuais. Não entre irmãos de sangue que cresceram juntos dividindo o quarto e brincando no quintal. E eu entrei sozinho no carro, liguei o motor e fui embora dali, sentindo no fundo da alma que eu tinha perdido muito mais que simplesmente um lugar conveniente e barato para morar. Eu tinha perdido um pedaço gigantesco e importante da minha própria família. Os meses que se seguiram depois daquilo foram, sem sombra de dúvida, os mais solitários e difíceis da minha vida inteira, até aquele momento, morar completamente sozinho pela primeira vez na vida, longe de qualquer família, longe dos amigos de infância que ficaram lá em Londrina, sem ter mais aquela convivência diária reconfortante com meu irmão, que sempre foi meu melhor amigo além de irmão, e carregando o tempo todo aquele peso esmagador da culpa e da vergonha nas costas, eu me joguei completamente de cabeça nos estudos da faculdade, tentando usar aquilo como uma forma de compensar ou de fugir. Tirei as melhores notas, que já tinha tirado naquele semestre todo, fiz todos os trabalhos com antecedência, participei de grupos de estudo, mas foi só porque eu literalmente não tinha mais absolutamente nada na minha vida, além da faculdade para me ocupar. Não consegui fazer amigos novos de verdade. Não saía para lugar nenhum nas noites ou nos fins de semana. Não aproveitava nada do que a cidade tinha para oferecer. Só acordava, ia para as aulas, estudava sozinho no kitnet, dormia e repetia tudo no dia seguinte como um robô, no automático,
E de vez em quando, tarde da noite, eu tentava mandar uma mensagem pro Rodrigo, tentando puxar alguma conversa casual. Perguntava como ele estava, como estava o trabalho, se tinha alguma novidade. Mas as respostas, quando vinham, eram sempre extremamente curtas, educadas, mas completamente distantes e frias. Tipo, tu bem, trabalho tá corrido como sempre. E literalmente nada além disso que pudesse indicar qualquer tipo de proximidade. 6 longos meses se arrastaram nessa situação horrível. Até que finalmente num dia, era meu aniversário de 24 anos, eu tava sozinho no kitnet sem absolutamente nenhum plano especial porque simplesmente não tinha ninguém para comemorar comigo. E de noite, completamente do nada, o Rodrigo me ligou no celular. Coisa que ele não fazia desde todo aquele episódio. Eu atendi meio sem acreditar que era real. E ele disse de forma bem direta: "Feliz aniversário, mano. Eu e a Fernanda tamo indo aí te buscar agora. Vamos sair pra jantar fora, os 3. E eu fiquei tão genuinamente surpreso e emocionado que nem consegui responder nada coerente direito. Só consegui gaguejar um sério: "Cê tem certeza disso?" E ele respondeu que sim, que já tinha passado tempo mais do que suficiente, que eu tinha dado o espaço necessário e demonstrado arrependimento genuíno através das minhas ações. Então era finalmente hora de pelo menos tentar dar um primeiro passo pequenininho em direção ao perdão e à reconstrução. E quando eu desliguei o telefone alguns minutos, depois eu sentei ali mesmo no chão frio do kitnet e chorei sozinho feito criança, porque era a primeira vez em meio ano inteiro que eu sentia uma centelha mínima de esperança de que talvez, só talvez, eu não tivesse perdido meu irmão para sempre. O jantar foi extremamente estranho e desconfortável no começo, como era de se esperar. Muitos silêncios pesados e constrangedores, tentativas forçadas de conversa sobre assuntos completamente neutros e seguros tipo faculdade e trabalho e tempo. Ninguém mencionando o elefante gigante na sala, mas aos pouquinhos foi ficando menos tenso e mais natural. Conseguimos até dar algumas risadas pequenas de piadas bobas, e lá pro meio do jantar, o Rodrigo parou de comer, colocou o garfo no prato, me olhou bem sério nos olhos e disse: "Olha, eu não vou mentir nem fingir dizendo que eu simplesmente esqueci tudo o que aconteceu, porque eu não esqueci, e provavelmente nunca vou esquecer completamente. Aquilo marcou. Mas eu finalmente consegui chegar num ponto onde eu entendo e aceito que você também é humano, que você cometeu um erro sério num momento de fraqueza e falta de controle, e que você desde então demonstrou estar genuinamente arrependido e tem se esforçado para ser melhor. Então eu tô fazendo a escolha consciente de te perdoar. Não necessariamente pelo seu bem, mas principalmente pelo meu próprio bem. Porque guardar esse tanto de raiva e ressentimento do meu próprio irmão de sangue estava me fazendo muito mal também e me consumindo por dentro. Mas eu preciso deixar super claro que isso não significa de forma alguma que as coisas simplesmente voltam a ser magicamente exatamente como eram antes de tudo. A confiança que foi quebrada vai precisar ser reconstruída bem devagar, tijolo por tijolo. E a Fernanda completou logo em seguida olhando para mim também. E eu também te perdoo depois de muito pensar e refletir sobre tudo, mas com uma condição bem clara e inegociável. Você precisa realmente trabalhar isso dentro de você de forma séria. Precisa ir atrás de entender por que você agiu daquele jeito. Precisa aprender e internalizar de verdade que mulher não é objeto para ficar observando e consumindo visualmente sem consentimento, que a gente merece e exige respeito absoluto, mesmo quando não sabe que está sendo vista ou observada, especialmente nesses momentos, na verdade. Se você genuinamente conseguir aprender essa lição importantíssima de forma profunda, então realmente vale a pena investir numa segunda chance. Mas se isso acontecer, de novo, de qualquer forma, não vai ter terceira chance nenhuma. E eu concordei com tudo que eles falaram, balançando a cabeça vigorosamente. Prometi que ia fazer terapia, que ia trabalhar isso, que ia me tornar uma pessoa melhor. E eles viram nos meus olhos que eu estava falando sério de verdade. Hoje em dia, quase 2 anos completos depois de todo aquele episódio terrível, eu posso dizer com toda sinceridade que aprendi aquela lição da forma mais dolorosa possível, mas aprendi de verdade. Meu relacionamento com meu irmão nunca voltou a ser exatamente como era antes nos mínimos detalhes. Ainda existe uma camada fina, mas perceptível de cautela e cuidado que não existia antes,
uma certa distância sutil que ficou. E a Fernanda sempre mantém uma postura educada, mas claramente demarcada, quando a gente se encontra em almoços de família ou ocasiões especiais. E eu aceito completamente isso, porque entendo que é consequência direta e justa das minhas próprias ações e escolhas. Eu violei brutalmente a confiança deles, e mesmo com o perdão generoso que eles me deram, as cicatrizes emocionais profundas continuam lá e vão continuar provavelmente para sempre. Mas o mais importante de tudo é que eu genuinamente mudei por dentro. Comecei terapia na semana seguinte àquele jantar e fui religiosamente por mais de 1 ano trabalhando questões de respeito, de limites, de controle de impulsos, de objetificação. Aprendi técnicas para redirecionar pensamentos intrusivos. Aprendi a simplesmente desviar o olhar automaticamente em situações potencialmente problemáticas. E mais importante ainda, aprendi de verdade que só porque você fisicamente pode olhar para alguma coisa, não significa de forma alguma que você deve ou tem o direito de olhar. Existem inúmeras situações na vida que exigem que você simplesmente desvie imediatamente. Finja que não viu absolutamente nada e respeite o momento privado e vulnerável da outra pessoa. A lição gigantesca que fica dessa história toda é que nossos olhos podem causar danos emocionais e psicológicos tão profundos e duradouros quanto nossas palavras ou nossas ações físicas causam quando você olha para alguém de uma forma invasiva e inapropriada, mesmo que essa pessoa não saiba naquele momento específico que está sendo observada daquele jeito. Você ainda assim está violando ela de alguma forma real, está tirando dela o direito fundamental que todo ser humano tem de ter privacidade e conforto no próprio espaço. E no meu caso específico, eu fiz exatamente isso com a namorada do meu próprio irmão dentro da casa que a gente dividia, um lar que deveria ser o espaço mais seguro do mundo, e quase perdi completamente minha família inteira por causa disso. Então, se você algum dia se encontrar numa situação onde você acidentalmente vê alguma coisa que você claramente não deveria ter visto, se a pessoa está numa posição vulnerável, ou exposta, ou comprometedora sem ter conhecimento disso, por favor, faça barulho imediatamente. Se anuncie alto e, claro, desvie o olhar na mesma hora sem hesitar nenhum segundo, porque aqueles pouquíssimos segundos de curiosidade mórbida satisfeita definitivamente não valem nem de perto o peso esmagador da culpa e todas as consequências devastadoras que inevitavelmente vêm logo depois. E se por acaso você já fez isso alguma vez na vida, se já ficou olhando quando sabia que não devia, se já observou alguém sem consentimento, por favor, assuma a responsabilidade completa pelos seus atos. Peça desculpas, genuínas e profundas. Aceite todas as consequências das suas ações sem reclamar ou fazer papel de vítima. E principalmente trabalhe para mudar de verdade por dentro, porque perdão genuíno só faz algum sentido real quando vem necessariamente acompanhado de mudança verdadeira e permanente de comportamento. Não adianta absolutamente nada você pedir desculpa hoje e amanhã continuar fazendo exatamente a mesma coisa errada. As pessoas ao seu redor merecem ver concretamente através das suas atitudes que você realmente entendeu profundamente onde errou e que você está fazendo um esforço consciente, constante e visível para não repetir aquele erro nunca mais. E uma outra coisa muito importante também: se por outro lado você foi a pessoa que teve sua privacidade violada desse jeito, você não é de forma alguma obrigada a perdoar o agressor. O perdão é uma escolha completamente pessoal sua e exclusivamente sua. Ninguém pode te forçar ou pressionar a perdoar. E se você eventualmente escolher perdoar, faça isso completamente no seu próprio tempo e do seu próprio jeito, impondo todos os limites e condições que você achar necessários e justos para sua própria segurança e paz de espírito. Se você realmente chegou até o final dessa história toda, comenta aí embaixo agora e me conta com sinceridade. Você acha que eu mereci mesmo receber o perdão deles? Ou deveria ter ficado afastado da família para sempre como punição? Você já passou por alguma situação remotamente parecida com essa, seja como a pessoa que olhou inapropriadamente, ou como a pessoa que foi observada sem consentimento?
Como exatamente você lidou com aquela situação difícil? Deixa a tua opinião sincera aí nos comentários, que eu quero muito saber o que vocês todos pensam sobre esse assunto. E não esquece de deixar aquele like maroto no vídeo, de compartilhar com aquela pessoa que precisa urgentemente ouvir sobre respeito e limites, de se inscrever aqui no canal Confissões Reais e ativar o sininho das notificações, porque toda semana, sem falta, tem história nova sobre relacionamentos, sobre erros que a gente comete, sobre traições, sobre decisões difíceis, sobre como lidar da melhor forma com as consequências das nossas escolhas. E quanto mais gente assistir e compartilhar esses vídeos, mais gente vai conseguir aprender essas lições importantes sem precisar passar pela dor de cometer os mesmos erros. Então faz tua parte e ajuda a espalhar. Manda no grupo da família, manda no status do WhatsApp, manda pros amigos, porque tem muita gente por aí que precisa desesperadamente entender que respeito não é algo opcional que você escolhe dar quando te convém. Respeito é obrigatório sempre em todas as situações, sem exceção. E que até mesmo o olhar é uma ação concreta que tem consequências reais e graves. Então, pensa muito bem 2 vezes antes de deixar seus olhos te colocarem numa situação que pode facilmente destruir relacionamentos e vínculos importantes que você levou anos construindo.